Olá, pessoal! Aqui é a professora Fernanda Carini. Na aula passada, nós começamos nossa discussão sobre engenharia genética e as ferramentas para a transformação das plantas. Nós falamos sobre a identificação, o isolamento e a caracterização do gene de interesse. Nós falamos também sobre como construir um cassete de expressão e clonagem. E agora nós vamos dar continuidade a essas etapas para a transformação genética. Vamos falar um pouquinho sobre a transformação genética propriamente dita. Também vamos falar sobre as técnicas para selecionar as células que foram realmente transformadas e também como regenerá-las, como transformar estas células em uma nova planta. E, por fim, vamos discutir alguns testes que são realizados nesses organismos transformados para viabilizar a sua aplicação no mercado. Vamos lá? A transformação genética propriamente dita, ela se constitui em dois estágios. O primeiro é a transferência do DNA para a célula, que será transformada, e a segunda é a integração deste DNA no seu genoma. Então, aqui nós temos esta imagem de uma célula bacteriana. Este aqui é o seu DNA cromossômico. E aqui por fora nós temos vários pedaços de DNA dispersos no meio. Quando esse DNA ele entra dentro da célula, acontece a transferência de DNA. Então, esse fragmento exógeno ele é introduzido na célula bacteriana. Só que ele só vai fazer alguma diferença nesta célula caso ele seja incorporado no DNA cromossômico ou caso ele esteja em um plasmídio que permite a sua expressão. Quando o DNA é incorporado, quando esse fragmento de DNA é incorporado ao cromossomo, nós dizemos que esta célula ela foi transformada. Então, aqui nós temos um exemplo da célula que foi transformada pela integração do DNA ao seu genoma. E aqui nós temos um exemplo de uma célula que foi transformada pela entrada de um plasmídio recombinante. Vocês podem perceber que aqui nós tínhamos a nossa bactéria e tinham vários plasmídios recombinantes nela. Depois que ela passou por uma etapa de transferência, algumas bactérias elas conseguiram adquirir esse plasmídio recombinante, que vocês podem perceber aqui, enquanto outras não conseguiram adquirir esse plasmídio recombinante. Apenas aquela que conseguiu adquirir o plasmídio vai ser chamada de transformada. Então, pessoal, existem diversos métodos para fazer a transformação. E este método vai depender muito do tipo de célula com qual está sendo trabalhado. Se é com uma célula vegetal, se é com uma célula bacteriana, fúngica ou de um animal, de qual parte do tecido essa célula foi retirada. Também vai depender da capacidade de regeneração celular e principalmente da disponibilidade de materiais no laboratório em que vai ser realizada essa transformação. Mas apesar de existir muitos métodos, eles podem ser classificados basicamente em dois grandes grupos, que são os métodos de transformação por transferência indireta e os métodos de transformação por transferência direta. Por transferência indireta, estão classificados aqueles métodos que vão utilizar um agente biológico para intermediar a entrada do DNA exógeno na célula. Geralmente, eles utilizam a bactéria, a Agrobacterium. E os métodos que utilizam a transferência direta vão utilizar meios físicos e químicos para viabilizar a entrada do material exógeno nesta célula. Geralmente, esses métodos são a biobalística ou o bombardeamento de micropartículas carregadas com DNA, a eletroporação e a microinjeção. Cada um desses métodos tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas vale frisar que para plantas os métodos mais utilizados são os métodos mediados por Agrobacterium e os métodos de biobalística, que são os que estão aqui destacados na rota A e na rota B.
Além disso, também nós precisamos ressaltar, nós já falamos um pouquinho no slide anterior, mas sempre é bom a gente deixar isso bem claro, que apesar de o DNA exógeno adentrar a célula aqui e aqui, nós também temos que lembrar que nem todo material genético ele vai conseguir se aderir ao cromossomo, ou seja, se integrar ao DNA do genoma. E por isso que é muito importante a gente selecionar aquelas células que foram realmente transformadas. Porque alguns desses materiais, apesar de entrarem nas células, eles podem ser, a célula mesmo pode expelir esse material genético, devolver para o meio externo, ou ela vai conter algumas enzimas, as nucleases, que vão degradar esse material genético. Porque ela quer se permanecer como ela realmente era. E as células que vão ser transformadas só vão ser aquelas que conseguirem pegar o material genético para si e integrarem ele ao seu genoma. Depois que forem selecionadas apenas aquelas células que realmente receberam e integraram o material genético, aí essas células transformadas elas vão ser selecionadas e regeneradas. Mas essas vão ser as próximas etapas. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas aqui. Começando pelo método de transformação indireta, que é aquele que nós comentamos que é mediado por um vetor biológico, neste caso pela Agrobacterium. Neste exemplo aqui, nós temos o método mediado pela Agrobacterium tumefaciens, que é, na verdade, um dos métodos mais eficientes de transformação celular. Essa bactéria ela é um fitopatógeno, ou seja, ela consegue infectar plantas, é um patógeno de plantas. Ela não é um patógeno para os seres humanos, apenas para as plantas. Quando as plantas elas têm algum machucado, algum ferimento, essas bactérias elas vão ser atraídas para esta planta e aí elas vão infectá-las. E durante essa infecção, ela vai produzir uma espécie de tumor, que é o chamado galho da coroa, que vocês podem ver aqui. Alguns pesquisadores eles notaram que, mesmo depois da infecção, mesmo depois que a Agrobacterium tumefaciens já nem estava mais presente nesta planta, essa planta continuava a manifestar os sintomas que eram decorrentes da infecção pela Agrobacterium tumefaciens. E aí eles começaram a estudar o porquê de isso acontecer. Assim, eles perceberam que essas bactérias, elas continham um plasmídio, um pedacinho do plasmídio chamado de tDNA, ou de DNA de transferência. E durante a infecção, elas transferiam esse tDNA para as células e ele se integrava no genoma das células. Podem perceber aqui o tDNA, essa região vermelhinha, e o tDNA aqui no genoma da célula, integrado ao DNA cromossomal da planta. Então, foi a partir dessa descoberta que os pesquisadores eles conseguiram manipular geneticamente o tDNA e desenvolver um método para a transformação genética de plantas. E este método é natural, que isso acontece na natureza, a Agrobacterium realmente infecta as plantas naturalmente, e também, além de ser natural, ele vai apresentar uma alta probabilidade de integração. Então, era apenas manipular o plasmídio de uma Agrobacterium, que é o chamado plasmídio TI, utilizando aquelas técnicas que nós aprendemos anteriormente de elaboração de cassetes de expressão e inseri-los no DNA da planta. Mas os métodos indiretos, apesar de serem muito eficientes, eles eram eficientes para algumas espécies de plantas. Para outras espécies, a sua eficiência de integração ela já diminuía. E, além disso, quando saía do reino vegetal, a eficiência do método decaía ainda mais. Então, os pesquisadores eles procuraram outros métodos, outras maneiras mais eficientes para transformar células de qualquer espécie ou de qualquer reino, seja vegetal, animal, bactéria. Então, e
o meio que eles conseguiram de fazer isso foram através das transformações diretas. E essas transformações, como a gente já comentou, elas são baseadas em meios físicos e químicos. E a gente falou sobre 3 métodos, mas aqui agora a gente vai começar discutindo um pouco sobre um deles, que é um dos mais utilizados, que é a biobalística, ou bombardeamento de micropartículas. Neste método, a gente vai ser necessário um material condutor. Esse material geralmente é de ouro ou tungstênio. E o DNA, o gene de interesse, ele vai ser incorporado nesse material condutor. Então, esse material condutor ele vai ser levado para um equipamento, que é este aqui, que está em destaque, e este equipamento vai funcionar, é um acelerador de partículas e vai funcionar como um revólver. Ele vai dar um tiro nas células das plantas, e esse tiro vai fazer com que entre o material genético dentro destas células, inserindo assim e formando os transformantes. Depois vai ter que haver a seleção, é claro, mas as células selecionadas podem ser regeneradas, surgindo assim uma planta que foi transformada por biobalística. Então, pessoal, a transformação direta por eletroporação ela vai ter um princípio completamente diferente do princípio da biobalística. Neste caso, ela vai se basear na permeabilidade da membrana celular. Vocês devem ter aprendido em biologia ou em biologia celular que a membrana celular ela é fluida, aquele modelo do mosaico fluido da membrana celular, em que ela vai permitir a entrada de algumas partículas pequenas por difusão, ou a entrada de algumas partículas maiores devido a uns poros proteicos presentes nesta membrana. Só que, apesar de ser fluida, ela não permite a entrada de um plasmídio grandão, assim, que é o nosso cassete de expressão, contendo o gene, os promotores, o gene de seleção. Isso aqui não vai entrar facilmente na célula vegetal. Então, para isso é necessário passar por uma etapa chamada de eletroporação. A gente sabe que a célula vegetal ela contém a parede celular. Então, essa parede celular é rígida e vai protegê-la de intempéries, protegê-la de muitas coisas. Então, para permitir que a eletroporação ocorra, é necessário formar células competentes, que são células sem essa parede celular, é apenas o protoplasto de uma célula vegetal. Esta célula competente ela vai ser incubada junto com seus vetores, o seu plasmídio recombinante, e aí vão acontecer choques elétricos. Esses choques elétricos vão abrir pequenos poros na célula competente. E é através destes poros que o plasmídio vai conseguir entrar dentro da célula. Depois, em que a situação for equilibrada, depois do choque elétrico, isso acontece em frações de segundos, essa membrana celular ela vai se fechar e vai se recuperar, e o plasmídio vai ficar preso aqui dentro. Como ele tem uma origem de replicação, ele vai conseguir se multiplicar. Como ele tem agente promotor e agente terminador, esse gene aqui vai conseguir ser expresso. Então, essa célula ela foi uma célula transformada. A última técnica que nós vamos discutir hoje é a microinjeção. É uma técnica que é um processo bem específico para a introdução de macromoléculas, incluindo o nosso DNA de interesse, o nosso transgene, em que essa molécula ela pode ser realmente injetada dentro de uma célula, em qualquer um de seus compartimentos, seja no citoplasma, seja em alguma organela, seja no núcleo mesmo. Geralmente os transgenes são injetados no núcleo celular, porque é aí que vai estar o material genético da célula, então fica mais fácil da adesão deste transgene ao núcleo, ao DNA da célula. E vai precisar de materiais bem sofisticados, de um micromanipulador acoplado a um microscópio, porque é necessário visualizar esta célula para injetar exatamente no local preciso. E também esse micromanipulador vai regular a temperatura, a pressão, a umidade para evitar a morte celular. Então, como vocês podem imaginar,
esse método muito trabalhoso, precisa de equipamentos bem caros, precisa de uma pessoa com muita habilidade para poder manusear a pipeta que vai injetar o transgene na célula. E ela vai consumir muito tempo, mas é um método bem preciso. Você realmente está injetando o seu material genético e você está visualizando esse material genético sendo injetado. Mas como ele é um método bem demorado, então ele não é muito utilizado na parte de transformação de plantas. Ele é mais utilizado para a transformação de células animais. E isso a gente vai estudar mais para frente. Por fim, vamos finalizar aqui essa parte de transformação direta, só relembrando que cada método que foi citado aqui e os outros métodos também que nós não citamos, eles têm as suas vantagens, têm as suas desvantagens, e a escolha vai depender das especificidades do laboratório em que o método vai ser realizado e também dos tipos de células que você vai estar trabalhando. Existem métodos que estão emergindo, mas que a gente não comentou aqui, como o CRISPR-Cas, que vai garantir que o DNA integre em uma região do cromossomo pretendida, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento, ou em uma outra disciplina. Então, a partir daí, fazendo a transformação celular, seja ela direta ou indireta, a próxima etapa é a seleção. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre seleção agora, daquelas células que realmente foram transformadas. Aqui nós podemos ver uma imagem que nós colocamos quando nós estávamos discutindo os cassetes de expressão, que neste cassete de expressão deveriam ter o promotor, o gene de interesse, o terminador e o gene de seleção. Então, o importante aqui agora, nesse ponto, é o nosso gene de seleção, porque o processo de seleção vai depender desse gene de seleção, ou gene reporter, que foi utilizado no nosso cassete de seleção. Então, esse gene ele vai permitir que a nossa célula que foi transformada, ela tenha uma vantagem seletiva em relação às outras células que não foram transformadas. E é a partir desta vantagem seletiva que nós podemos selecionar as células que foram efetivamente transformadas, as células que são transgênicas. De acordo com o tipo de vantagem seletiva, a gente pode diferenciar os genes de seleção como métodos de seleção positivos ou negativos. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles agora. O método de seleção positiva, ele vai permitir que a gente identifique e selecione as células transgênicas sem a necessidade de eliminar as células que não são transgênicas. Então, as nossas células transgênicas, elas vão ter uma vantagem em relação às outras células que vai permitir diferenciá-las. Só que essa vantagem não vai causar a morte das outras células. Por exemplo, existem os genes de seleção tipo o MAN-A ou o XILA, que vão dar uma vantagem no crescimento das células em meios de manose para o primeiro e xilose para o segundo. As células que forem transgênicas, quando elas estiverem crescendo nestes meios específicos, elas vão se desenvolver muito mais rapidamente que as outras células. Assim, elas vão poder ser selecionadas. Um outro método também é o gene GUS e o gene GFP, que vão fazer com que as células transgênicas elas emitam uma fluorescência. O GUS, uma fluorescência azul, e o GFP, uma fluorescência verde, que vai permitir que a gente selecione as células que foram transformadas. Em contrapartida, para a seleção negativa, será utilizado genes que conferem a resistência a algum produto, por exemplo, a um herbicida ou a um antibiótico, permitindo a regeneração da célula transgênica, porque ela tem a resistência a este produto, e vai eliminar as células que não são transgênicas, porque elas não têm resistência àquele produto. Essa estratégia é uma das mais utilizadas, principalmente os genes mais comuns são o NPT2, que vai dar resistência a antibióticos como kanamicina e geneticina, e o gene BAR, que vai dar resistência a herbicidas como a imidazolinona.
Então, novamente, nós temos o nosso plasmídio aqui, recombinante, vai ter o gene de interesse e vai ter o gene de resistência ao antibiótico. Geralmente, os antibióticos eles vão matar as bactérias, mas as bactérias que forem transgênicas e possuírem o gene de interesse, elas também vão possuir o gene de resistência ao antibiótico. Então, elas não vão ser mortas por este antibiótico. Aí, a gente cultiva elas em um meio contendo o antibiótico. Aquelas células que foram realmente transformadas, elas vão conseguir crescer neste meio, apesar do antibiótico. E aquelas células que não foram transformadas, que perderam o seu plasmídio, ou seu plasmídio foi destruído de alguma maneira, elas vão morrer, elas não vão conseguir crescer neste meio com antibiótico. Vale ressaltar que a dosagem deste meio é muito importante, porque se tiver uma dosagem muito alta, esse meio ele pode matar também as células transgênicas. E se a dosagem for muito baixa, as células que não forem transgênicas também conseguem se desenvolver. Então, precisa estar na concentração adequada para poder selecionar. Depois de selecionadas as células que realmente foram transformadas, é necessária a sua regeneração. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo de umas células de uma folha jovem que foi colocada em um meio de incubação. Depois, essas células elas tiveram as suas paredes celulares degradadas, então formaram-se os protoplastas. A gente viu que são nestas células aqui, nos protoplastas, em que vai acontecer a inserção do material genético. Depois de selecionado aqueles protoplastas que realmente foram transformados, aí ele vai ser regenerado. A partir daqui começa a etapa de regeneração, em que vão acontecer sucessivas divisões celulares, até a formação de um microcalo ou de um calo, ou aqui nesta etapa também pode ser uma fase para a transformação celular, por biobalística, por exemplo, ou microinjeção. A formação do calo, a organogênese, que vai resultar na formação da plântula, e ao desenvolvimento da planta em si. Aqui nós temos uma outra imagem que está mostrando, relatando as etapas da regeneração celular. O calo, a organogênese, o alongamento, a seleção, o enraizamento. Vocês podem perceber que esta planta ela está em um meio bem específico. Então, depois daqui, ela vai ser levada para uma fase de aclimatação, em que ela vai ir para o solo e esse solo vão ter os nutrientes necessários para o seu crescimento. Isso aqui é uma etapa anterior a ser levada para o campo ou para uma casa de vegetação maior. Então, ela está sendo aclimatada, ela está sendo preparada para ser comercializada. Mas essa etapa de regeneração, ela é uma etapa muito, muito fundamental e ela é bem complicada, ela é uma etapa limitante para a formação das células transformadas. Nem todas as células transformadas elas conseguem ser regeneradas. Precisa de um protocolo muito eficiente para efetivar essa regeneração. O pesquisador ele precisa ter muito conhecimento sobre a fisiologia vegetal. Então, os protocolos de regeneração vão variar de acordo com o tipo de planta, com o tipo de explante. Também com seu estágio fisiológico e principalmente de acordo com o ambiente e o meio de cultura. Por exemplo, cada planta ela vai ter necessidade por um regulador de crescimento, por um hormônio específico, vai ter uma exigência nutricional própria, vai ter uma exigência ambiental própria, por luz, por pH, por exemplo. Então, é necessário você saber quais que são as condições ótimas para o crescimento dessa planta, conhecer bastante a fisiologia e a morfologia dela para conseguir regenerá-la. Vocês verão melhor sobre esse assunto quando vocês estiverem estudando os princípios e as aplicações do cultivo de tecidos vegetais. Vocês têm uma disciplina para isso, cultivo de células, em que vocês vão poder aprender e se aprofundar ainda mais nesse assunto. Então, pessoal,
Depois que a sua planta ela foi regenerada, ou seja, ela saiu do estado de célula, de protoplasto, que tinha sido transformado e selecionado e conseguiu chegar no estado de planta, de plântula, é necessário fazer a última etapa, que se trata dos testes dos organismos transformados. Estas plantas que foram obtidas do processo de transformação, elas vão ser levadas para uma casa de vegetação, onde ela vai passar por sucessivos testes. Um deles são os testes moleculares, em que vai avaliar se realmente há a presença do gene de interesse dentro desta planta. Vão fazer testes de PCR e vão verificar se dentro desta planta tem o gene de interesse. PCR e sequenciamento. Depois, vão fazer algumas análises agronômicas para ver como que é o comportamento dessa planta, se ela tem as qualidades que realmente deveria ter, como que ela cresce. Todas essas características vão ser avaliadas antes de possibilitar a sua comercialização. Também serão realizados testes de biossegurança alimentar e ambiental. Esses testes são muito importantes porque eles vão servir para certificar que o seu alimento não causará danos à saúde humana ao ser ingerido ou à vegetação e aos animais no local em que ele for plantado, que vai garantir que seu alimento, que seu produto, ele é seguro e ele pode ser utilizado. E além disso, ele deve garantir também que esse vegetal que é transgênico, que tem um gene que não é dele lá, que ele seja estável, que ele não vai passar esse gene para outras plantas que estão ao seu redor, que estão na região, causando uma mutação que não é desejada nos vegetais próximos. Então, é importante fazer esse teste de biossegurança. Então, antes da liberação e utilização comercial desses organismos geneticamente modificados, é muito necessário conhecer a biossegurança. E vocês vão ter uma disciplina só para discutir sobre isso. Então, fiquem atentos quando chegar lá, aproveitem esse momento para discutir sobre estes testes que devem ser realizados, quais são e qual que é a sua finalidade. Então, aqui a gente finaliza a nossa conversa sobre as ferramentas para a transformação genética e agora a gente pode falar brevemente sobre algumas aplicações dessas plantas transgênicas, já que nós aprendemos quais são as etapas para produzi-las. E sim, existem várias aplicações e possibilidades de uso tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada. Na pesquisa básica, nós temos os estudos da função e expressão de genes e promotores, a consolidação de um método para o melhoramento genético vegetal, ou aplicando-se na agricultura, nós temos a melhoria da qualidade nutricional dos alimentos. Para a biotecnologia vermelha, nós temos a possibilidade de desenvolver e produzir medicamentos e vacinas comestíveis. Nós temos a possibilidade de aplicar também na biotecnologia industrial, produzindo em larga escala moléculas secundárias, hormônios, produtos dos mais diversos possíveis. Então, há muitas aplicações para as plantas transgênicas, não só na alimentação, mas em outras áreas também. Então, pessoal, só para finalizar, no início acreditava-se que a disponibilização de organismos transgênicos ocorreria em ondas. A primeira onda seria uma dos tratos agronômicos, em que as plantas elas seriam modificadas geneticamente para melhorar o seu cultivo, a sua possibilidade de plantio, por exemplo. Por isso que, nesse caso, surgiram as plantas com resistência a herbicidas, tolerância a insetos, alta resistência a estresses hídricos. Então, a primeira onda seriam para plantas com essas características. A segunda onda seriam para melhorar a qualidade nutricional dos alimentos. Então, já tem algumas plantas no mercado com essa característica, como o Golden Rice, que já comentamos em sala de aula. A terceira e quarta onda seriam para a produção, plantas voltadas para a produção de metabólitos secundários ou primários,
que poderiam ser utilizadas para a indústria farmacêutica, para a indústria química, que poderiam ser utilizados com aplicações diversas, desde peptídeos com propriedades bioativas a hormônios para serem utilizados na indústria farmacêutica ou na indústria cosmética. Então, eles acreditavam que novos produtos surgiriam de uma maneira relativamente rápida devido ao surgimento destas possibilidades de formação de plantas transgênicas. Mas não foi bem isso que aconteceu. Esse desenvolvimento ele está sendo bem mais atrasado do que o que eles esperavam, porque há uma pequena quantidade de genes que realmente estão disponíveis, de genes de interesses que já foram caracterizados e estão disponíveis para serem utilizados. E também existe aquela parte das questões de regulamentação e de biossegurança, dos estudos que podem demorar vários anos para comprovar que eles realmente são seguros. E também tem a parte da propriedade intelectual de alguns vetores, promotores, em que o pesquisador, caso tenha interesse em utilizar determinado método, determinada ferramenta, precisa pagar para uma empresa ou para um grupo de pessoas para poder utilizar, ou simplesmente ele não pode utilizar aquela tecnologia porque ela está vedada e está protegida por uma patente. Mas a gente sabe que existem várias plantas transgênicas no mercado e isso é uma grande vantagem econômica para a população, porque elas permitem reduzir bastante os custos com a produção deste alimento. E essas plantas, geralmente são modificadas por apenas 1 ou 2 genes, e esses genes geralmente são aqueles genes para interesse agronômico, como resistência a herbicidas e tolerância a insetos. Então, pessoal, era basicamente isso que eu tinha que conversar com vocês sobre transformação genética de plantas. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham alguma dificuldade, por favor, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês sabem que eu estou sempre disponível, vocês têm meu número pessoal, tem a sala do Moodle. E vamos nos falando. E tenham uma ótima semana. Muito obrigada por assistir até aqui.